Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Ponto Saúde, o seu ponto de encontro com a sua saúde. Eu sou Bruna, host e sócia desse podcast, e hoje eu estou com uma convidada maravilhosa, que é a Solange Wittmann. E vamos falar sobre um tema muito importante, que é o yoga e seus benefícios no nosso cotidiano. A Solange, então, é empresária, professora de yoga há 17 anos, com formação aqui no Brasil e formação internacional na Escola de Professores... Como é que é o nome da escola mesmo? Que é um nome muito complexo. Krishnamacharya Yoga Mandiram. Perfeito. E formação em yoga terapia também nessa escola lá na Índia. E ela é a única brasileira formada em yoga terapia nessa escola, que é extremamente renomada mundialmente. Atualmente ela trabalha com atendimentos individuais com yoga terapia e psicologia do yoga. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Solange. Muito obrigada. A gente vai começar primeiro com uma pergunta bem... não tão comum, mas eu acho que é um entendimento comum da população de que yoga é só posições, né? Só aqueles alongamentos, só aquelas posições diferentes que fazem a gente relaxar, mas na verdade sim, o yoga é só esses alongamentos ou o yoga tem algum outro significado por trás? Boa pergunta, Bruna. Então, a gente poderia dizer que as posturas são as coisas mais visíveis que a gente pode entender o yoga, né? Assim, pensando numa coisa, me lembrei da minha irmã, que uma vez ela disse que estava com dor de barriga. E ela foi dizer para minha mãe, eu tô com dor de barriga. E a minha mãe disse, daqui a pouco passa, imagina, 8 filhos. Daqui a pouco ela chega com a barriga pintada de preto. E daí, mãe, eu tô com dor de barriga. Daí a mãe olhou aquilo, sabe? E é mais ou menos o que acontece no yoga. A parte visível, que impressiona, que vai nos fazer parar, vão ser as posturas. Sim. Mas as posturas, elas são a ponta do iceberg, né? Ela é o preto na barriga. O que está acontecendo dentro é muito mais, né? Então, e elas, na verdade, as práticas do yoga são a ferramenta para pacificar a mente, tranquilizar o corpo, tranquilizar a respiração e dar um suporte para a mente. Perfeito. Então, as práticas são uma ferramenta do yoga. Sim, para chegar no caminho que é a mente, para a gente conseguir mudar a mente. Para a gente acessar a mente de uma maneira clara, né? Porque a mente, aonde nasce todo o sofrimento? Na mente. E da onde a gente pode retirar nosso sofrimento? Na mente. Então, o yoga é sobre a mente. A definição de yoga é clara. Yoga Chitta Vritti Nirodha yoga é para a mente, é clareza mental, é uma mente luminosa. Perfeito. E a gente trazendo assim para o contexto que a gente vive atualmente, né? A gente cada vez mais noticiários mostrando e a gente, infelizmente, seguindo nessa mesma linha de informações o tempo todo, com uma população cada vez mais adoecida mentalmente, né? Com aquele termo que tem surgindo agora, o brain rot, né? Os cérebros podres de informações constantes o tempo inteiro, né? A gente com celulares, Instagram, TikTok, diversos aplicativos que fazem esses estímulos neuronais constantes. Como que o yoga consegue nos trazer para o presente agora? Como que o yoga consegue atuar nesse cenário para tentar desvincular um pouco, né, a população e as pessoas dessa rotina tão incansável de cada vez mais olhar e ter esse vício, né, de redes sociais, enfim. Dessa aceleração, né? Exato. Porque não adianta tu dizer desacelera. Sim. Se tu não dá alguma coisa para ser cuidado ali, né? Tu não dá se tu não diz que para desacelerar tu tem que tirar o pé, ou para deixar bem claro de que não vai ser naquelas conquistas todas que tu vai poder desacelerar depois de conquistar, né? Porque depois vão vir outras e outras e outras, né?
Então, o yoga, ele chega com as ferramentas, né? Porque yoga é um estado mental de clareza. Mas yoga também são as ferramentas que vão ajudar a trazer esse estado mental de clareza, de serenidade, de amorosidade, de calma, de serenidade. É tudo qualidade mental que a gente pode desenvolver. Só que a gente está buscando num movimento uma qualidade que a gente precisa simplesmente resgatar, uma qualidade interna. E daí sim essas ferramentas vão nos ajudar, como a gente estava falando antes, né? Sobre as pausas. Então, o que acontece? Se tu tem um copo cheio de água e tu começa a caminhar, daqui a pouco tu vai transbordar aquela água. Sim. Mas se tu caminha e para, tu tá conservando a tua energia. E o yoga, quando ele vem, ensina pequenas coisas durante o dia, né? Inala, exala, ou inala, relaxa os ombros na exalação, ou ensina práticas de como a respiração pode te dar um suporte mental para o teu cotidiano. Tu vai entendendo que esse suporte vai te ajudar a fazer melhores escolhas e dar uma desacelerada. É porque a gente vê muito, hoje em dia, as pessoas falando assim, a gente tem que fazer uma pausa, né? A pessoa tá lá no ambiente de trabalho, no ambiente corporativo, enfim, ela tá trabalhando, você tem que fazer uma pausa. Qual que é a pausa automática que a gente faz hoje em dia? É pegar o celular, Isso. né? Só que esse não faz a pausa, né? A mente continua sendo estimulada, inclusive mais estimulada ainda. Então, o yoga, ele pode entrar nisso, nessa pausa efetiva. Isso, porque ali é exatamente isso que a gente faz, né? Uma folguinha, vai lá, rola as redes sociais. E o que é aquilo? É esse impulso, né? Então, quando a gente vai aprendendo aos poucos, que naquela pausa a gente vai inalar e exalar, ou a gente vai abrir os braços, ou fazer uma postura diferente daquela que a gente está o dia inteiro, como tu mesmo disse, passei o dia inteiro sentada. Então, vou ficar de pé, vou abrir os braços, vou levantar os braços, ou fazer alguma postura que a gente pode chamar de contrapostura, né? Então, ali, na parte bem física, sim, a gente trabalha a parte física, mas a gente também está trabalhando a parte respiratória e mental. Perfeito. Porque tu tá dando uma pausa para a mente ali, né? E um respiro. E puxando essa parte da respiração, assim, por que a respiração ela é tão importante? O que ela faz para nossa mente, né? O que a inspiração e a expiração? Porque a gente vê, né, nos exercícios de yoga isso bem presente. Inspira, expira. O que ela traz pra gente de importante? A respiração vai ser um elo entre o teu corpo e tua mente. Porque quando a tua mente está agitada, tu não pode dar um comando assim, Bruna, te acalma. Bruna, não te irrita com aquela pessoa que cruzou a tua frente. Não fazer, tu vê que tu não pode fazer um comando da tua mente para tua mente. Mas tu pode fazer um treino e dizer assim, não, eu vou fazer os exercícios respiratórios que eu aprendi. Inala e exala. Alguém cruzou na tua frente, em qualquer fila do supermercado, do carro, no ônibus, qualquer lugar. Tu inala e exala. Tu deu uma pausa entre uma escolha de uma ação ou uma reatividade. Perfeito. Só que esse treino da respiração, ele vai ter que acontecer antes. Sim. Que não é no dia da maratona que tu vai correr a maratona. Tu tem que treinar antes. Sim. Né? Sim. Então, tu treina antes. Inspira e exala. E não é qualquer inspira e exala. Sabe quantos ml a gente faz numa inalação? Nem ideia. Um chute? Trabalha com os médicos. Bah! Quantos ml de... Numa inalação que tu traz para dentro. 500 ml. Então, a pessoa ansiosa, a pessoa depressiva, ela vai inalar 500 ml. E ela é curta.
curta, gera ansiedade, curta, ela não traz vitalidade, ela é uma respiração mais depressiva. E a gente poderia inalar até 3 litros. Nossa. Só que o que acontece? A gente respira 20 mil respirações por dia. 30 anos respirando. Olha, que está condicionado. Sim. Então, quando a gente, né, todos os exercícios de yoga, nessa tradição de yoga de Krishnamacharya, o foco vai ser a respiração, porque quando tu inala, tu abre o peito, fisicamente, tu começa a deixar o ar, dar o espaço para o ar entrar. Isso tem também explicações fisiológicas, né? Já ouvi psiquiatras falando da respiração diafragmática como um tratamento até para ansiedade e alguns outros transtornos, Isso né? mesmo. Só que eles vão dizer que tem que fazer a respiração diafragmática, só que eles não vão dar as ferramentas, ou se eles vão usar as ferramentas, eles vão pegar as ferramentas do yoga. Uhum. Então o yoga vai dizer, não, ó, inspira abrindo, fisicamente tu dá espaço para o ar entrar. Uhum. E na exalação, quando a gente flexiona a frente, o próprio movimento do abdômen em direção às coxas e o fechamento, a gente auxilia na retirada do ar residual. Porque tu só vai inalar se tu exalou. Sim. Só que não adianta eu dizer assim, Bruna, inspira profundamente. Não tem mais espaço. Trancou. Né? Então, posturas, quando tranca o diafragma, que a gente não consegue usar todo o sistema respiratório, no yoga a gente vai fazer as torções, que vão começar a liberar fisicamente respirações, inalação, abertura, exalação, fechamento, que vai ajudar a retirar o ar residual. Então, o yoga ele vem com todo um conhecimento milenar. Sim. Te ajudando a respirar melhor. E quando tu respira melhor, tu dá um espaço entre a reação e a escolha numa ação. Perfeito. Perfeito. Porque muitas vezes a reação ela vai ser algo impensado, né? Ela bate e volta. Exato. Né? Então, se tu vai treinando isso, depois tu tá lá num lugar que acontece alguma coisa e tu treinou antes, tu vai dizer não. Porque daí tu já consegue inalar longo, porque tu já deu esse espaço. Sim. Fisicamente, tu já trouxe esse espaço. É isso, por isso a importância do tapete, né? Das posturas, porque a pessoa, ela não aprendeu antes, né? Eu, por exemplo, eu nunca pratiquei yoga, eu gostaria, estou com muita vontade agora, depois desse dia. Eu não vou ter essa capacidade, né, de fazer uma pausa tão efetiva como alguém que teve essas práticas no tapete. Então, por isso a importância do tapete, das posturas, pra gente conseguir mobilizar e ter essa modulação, talvez, corporal, pode ser. Para facilitar uma respiração mais bem efetiva. Isso, porque daí vai ser mais efetiva depois. Sim. Né? É tudo que tu vê, que tu treina musculação e depois tu vai ver que quando tu tem que levantar caixas, vai ser mais efetiva aquela levantada de caixa. Uhum. Né? Sim. Então vai ser, se tu treina aquilo, treina, quando chega lá, se não, eu tenho uma reunião, daqui a pouco eu preciso pacificar. Inala, exala. Mas tu vai conseguir fazer uma respiração longa, uma exalação longa, porque tu treinou, e depois ela passa a ser uma respiração automática do nosso cotidiano. Sim. Mais qualidade de vida, qualidade de estabilidade física, todo o sistema digestivo, todo o sistema hormonal, todos os sistemas funcionam melhor, porque eles estão funcionando plenamente. Perfeito, muito bem, melhores oxigenados, né? Isso. Então, qual seria, assim, em resumo, o principal foco e os princípios principais do yoga? Vai depender de cada aluno, de cada buscador. Perfeito. É algo muito mais individualizado. Bem individualizado. Porque se tu chega e diz assim, Solange, eu quero engravidar. Uhum. Daí, vamos lá, vamos ver, né? Tu anda ansiosa e tal. E o que tua médica falou e tal. A gente vai trabalhar sobre isso.
Entendi. né? O outro vem e tá depressivo. O outro fez cirurgia no pé, tá depressivo porque tem que ficar em casa, e daí a gente vai, né? Outros têm problema com a mãe. Então, tu vê que cada um vai ter o seu caminho dentro do yoga. Uhum. Não, eu já faço tudo isso e eu queria meditar, ou eu medito e só consigo pensar coisa ruim. Então, vamos voltar algumas etapas. Porque yoga é meditação. Perfeito. Essa é uma dúvida minha, assim. Qual a diferença entre yoga e meditação? Porque tem muitas pessoas... Eu sou uma pessoa assim, sou mais ansiosa, que as pessoas falam assim, vamos meditar, deita e fecha o olho. Não funciona. Eu penso em todas as coisas que eu tenho que fazer amanhã, hoje. Não funciona pra mim. Não existe essa questão de deitar, fechar o olho e meditar. Então, a yoga, ela é considerada um tipo de meditação. O ápice da prática de yoga é meditação. E ele é ápice porque tem todas as etapas anteriores exatamente para que... Por isso que é individual, né? Tu é ansiosa, não consegue parar, então primeiro tu vai ter que caminhar, depois aprender a respirar, e tu vai ver que quando a tua respiração for longa... Porque muitas vezes a ansiedade não é pelo nossos dias lotados. Pelo contrário. Ou dias não lotados. Uhum. É pelo fato porque às vezes assim, eu tô ansiosa e não sei por quê. Sim. É porque a respiração tá curta e aquilo tá me dizendo que aquilo é ansioso. Sim. Porque a gente tá num luta e fuga. Exato. Por isso que a respiração é curta. Sim. Então, quando a gente no yoga, a gente começa a fazer as torções, começa a liberar, e tu começa a respirar profundamente, e daí tu vê que, na verdade, não era uma agitação, uma ansiedade mental minha, e sim um padrão respiratório ansioso. Perfeito. Que gera isso na mente. Sim, as crises de ansiedade, geralmente, elas não começam na mente, né? Elas começam com uma agitação física. Pode ser dos dois. No yoga a gente vai poder ver, né? Assim, a gente pode trabalhar essas dimensões, né? Corpo, respiração, e emoções, o corpo, respiração e mente. E a gente pode trabalhar numa dimensão para afetar as outras dimensões. Então, e para afetar a mente é mais fácil de tu trabalhar o corpo com a respiração para afetar o sistema parasimpático, afetar a mente, as emoções, do que tu querer trabalhar as tuas emoções logo no início. Para poder... Sim, perfeito. E sobre essa terapia de yoga individual, né? A yoga terapia que tu trabalha bastante. Me explica um pouquinho como é que funciona, né? Como é que é isso? Qual a diferença das práticas do yoga? O atendimento individual, eles também vão receber prática. Prática direcionada para aquilo que eles buscaram, né? Que nem eu comentei antes, né? Então, se a pessoa chega e tem uma dor, a gente vai trabalhar sobre aquilo. Então, ela é muito ansiosa, a gente vai trabalhar sobre isso. E a gente é um apoio para todo tipo de terapia, né? Pós-cirúrgico, problemas de pessoas que têm pressão alta. Eu dou aula no Instituto de Câncer, que é todo tipo de gente, assim, tudo que é tipo de tratamento que as pessoas dão. E todos individuais, é porque a gente trabalha um pouco da psicologia do yoga, né? Para entender de onde são as marcas mentais, qual é a origem daquela ansiedade, qual é a origem daquilo tudo. E ele vai começando a dar os entendimentos. A gente chama isso psicologia do yoga. Então, ganha prática e a gente vai conversando como é que é o dia a dia, o que tu faz que realmente te dá prazer, né? E como é que são teus horários de sono, o estilo de vida, alimentação, tudo a gente vai olhar, vai desenhar uma prática, e daí a gente encontra o aluno quinzenalmente ou mensalmente, e ele ganha uma prática para fazer em casa todos os dias, 15 a 20 minutos, para aquilo que a gente desenhou, que é para o que ele precisa. Então é algo bem individualizado, assim. É bem individualizado. Perfeito. É uma prática específica para aquela situação, para aquela queixa dele. Isso. E vai envolver... Então, assim, a gente pode dizer que o yoga, ele envolve todo um estilo de vida. Não adianta a pessoa, por exemplo, ter uma rotina completamente ansiogênica, enfim, e querer que
isso, eu vou fazer 2 minutos de prática ali, vai resolver. Não, eu tenho que trazer isso pro meu dia. Não, com o tempo vai trazendo, né? A Sim. gente não vai mudar o estilo de vida. Sim. Eu só preciso saber o estilo de vida. E para saber o que é, então, se não, então nesse horário, à tardinha, vamos fazer essa prática. Perfeito. Eu preciso, né? Ou se assim, daí eu preciso fazer uma prática relaxante, porque ele vai fazer à tardinha. Se eu fizer uma prática para ele fazer de manhã, ela vai ter que ser uma prática que deixa pronto para o dia, Sim. né? Então, tem uns que vão fazer antes do almoço. Depende o horário que ele tem a disponibilidade. E a gente vai aos poucos. A gente não muda o estilo de vida. Isso é, à medida que tu vai fazendo uma prática, tu vai entendendo o que tu tem que soltar. Perfeito. Isso a gente tem os pilares prática e desapego. Né? Mas não precisa mudar a tua vida. Mas a gente vai dando umas pinceladas, né? Sim. Isso aqui é fácil de mudar, né? Aprende a respirar, primeira coisa. Primeiro de tudo, a respiração. Respirar. E uma dúvida, assim, o yoga, por exemplo, uma pessoa que nunca praticou yoga, tem um ambiente de trabalho, que ela trabalha das 8, que é realmente a maior parte dos brasileiros hoje em dia, né? Trabalha ali no ambiente, no CLT, das 8 às 5, às vezes até extrapola mais esse horário. É uma pessoa que ela realmente, muitas vezes, não tem tempo. Ela conseguiria encaixar o yoga na rotina de trabalho dela, com essas pausas, ou enfim, ela conseguiria ter alguma forma de iniciar, pelo menos, de algum jeito, para depois ou é importante que ela separe um período do dia dela, para que ela comece a iniciação? Né? Se ela não quer começar com práticas assim, e quiser no cotidiano, fazer coisas simples, né? Tipo, não sei se tu quer que eu possa mostrar aqui. Pode, perfeito. Tem uma respiração que chama Shitali, que a gente faz enrolando a língua. Quem não consegue enrolar a língua pode simplesmente deixar a boca entreaberta. Uhum. Né? E daí pode já fazer o movimento com os braços para dar esse espaço, né? Então, por exemplo, inala pelo canudo da língua. Exala pelas narinas, trazendo as mãos para o peito. Inspira. Exala. Pode fazer isso de 6 a 10 vezes. Claro, se tu tá numa empresa fazendo isso, vai pagar o mico, né? Mas vai para o jardim, vai para algum lugar assim. Mas outra coisa, simplesmente desencosta da cadeira atrás, inala, exala, relaxa os ombros. É a primeira tomada de consciência que eu sempre digo para os meus alunos, primeiro o autoconhecimento. Isso é uma coisa que eu já vi várias vezes, inclusive nas redes sociais, as pessoas trazendo, assim, os vídeos que nos param, né? As pessoas, coloca a língua no céu da boca, separa os dentes, sente o teu corpo. Porque é isso, a gente vive num automático, a gente não sente nem o nosso próprio corpo. Às vezes a gente tá todo torto e enrijecido, e essa pausa... E a gente não se dá conta, Exato. Né? Então, eu tenho uma aluna, essa semana ela mandou uma fotinho ainda, que ela botou lá, relaxar os ombros. Ela botou um adesivinho aqueles, né? E daí inspira, exala, relaxa os ombros. Até eu agora, ó, eu cheguei a sentir que baixou meus ombros. Sim. Né? Então, querendo ou não, a gente tá no cotidiano, a gente tá numa tensão, sempre esperando alguma coisa, né? E ali a gente começa a quebrar isso. Todas as exalações, na verdade, seriam um momento de relaxamento, né? A inalação, ela é ativa. A exalação, ela é relaxante. Assim como a gente tem o dia de sol, a noite é para relaxar e o dia é ativo. E a gente olhando isso no microcosmos, assim, seria a inalação é ativa, a exalação é relaxante. Perfeito. E quantas vezes ao dia, assim, uma pessoa deveria fazer essas pausas? Eu diria para fazer essa pausa, inala e exala a cada hora, entende? Ou cada vez que lembrar ali, botar no computador, faz. E isso aqui eu faria no intervalo, né? Intervalo da manhã, antes do almoço, de tarde, chega em casa. E tem alguma que Outra coisa legal também, que
a gente tinha esse costume, depois a gente foi perdendo um pouco, antes das refeições, sentar, inalar, exalar, agradecer aquele alimento de qualquer forma, né? Não precisa ser oração, ou agradeça esse alimento e tudo. Tu vê que tu faz uma pausa no que tu vinha fazendo, olhar o alimento e daí fazer. Então, tu vê que tu faz 3 pausas importantes no dia. Isso de pausa antes do alimento é muito, muito importante. Inclusive, a gente usa isso, pra quem não sabe, eu sou nutricionista. Isso a gente usa como ferramenta também na nutrição para controle de transtornos como compulsão. A gente ter é uma linha, né? Mindful eating, que seria a gente sentar e ter a atenção plena, o que a gente tá fazendo agora, o ato de se alimentar. Claro que a gente... tendo esse olhar mais atento, a gente tem uma liberação hormonal de hormônios que vão estimular a saciedade, a gente consegue ter um controle maior de saciedade apenas parando e sentindo o alimento, né? E tem uma estratégia que é bem legal, que é de largar o talher. Aqueles pacientes que comem muito rápido, a gente fala, larga o talher. Então, dá uma garfada, larga o talher, respira, tu vai ter muito mais atenção ao teu mastigar, e vai ter muito mais calma, né, no processo de alimentação. E isso faz com que tu liberem os hormônios necessários para te indicar, tu tá satisfeito. E a gente não tem aquele comer compulsivo, né? Que a gente indica também, não consumir alimentos em frente à TV, porque a gente tende a viver esse estilo de vida que sempre distraído, né? E a atenção plena, eu acho que seria um dos maiores... o que mais traria resultado pra gente hoje em dia, pra essa sociedade tão acelerada, né? Exatamente. Teu exemplo ficou perfeito, né? E tu vê assim, com tudo que a gente se alimenta durante o dia, né? Não é aquela comida do que eu estou me alimentando, das redes sociais, Perfeito. Das fofocas, da TV, de todas as redes sociais, de tudo. É isso que está nos trazendo e fazendo todo esse movimento interno, né? Então, as pausas vão funcionar com a mesma coisa, né? Vão ser outros hormônios, outros mecanismos vão ser ativados ali, mas as pausas vão funcionar exatamente dessa maneira. Perfeito. Tu vai pacificando e dando o quê? Clareza nas suas escolhas. Exato. Adorei esse teu exemplo, vou usar nas minhas aulas. Olha aí, ó. E existe algum tipo de pausa diferente que a gente possa fazer, assim, no final do dia, para aquela pessoa que chega... eu trabalhei muito tempo em hospital e entrei no hospital na época da pandemia. Então, eu chegava em casa naquele ritmo de aceleração, assim, pandemia, correndo. Tinha que ser uma rotina muito acelerada, assim. Existe algum tipo de pausa que as pessoas podem fazer ao chegar em casa para deixar fora de casa aquilo que não pertence e tentar engrenar numa rotina até melhorar sono, enfim. Daí, geralmente, vão ser pequenas práticas. Perfeito. Porque o que não adianta tu dizer assim, senta lá e relaxa. Sim. E não adianta sentar na frente da TV também. Sim. Né? Não adianta comer alguma coisa que vai te trazer uma satisfação, né? Porque é como tu não pode tirar o celular da criança. Tu tem que dar para ela alguma outra coisa. A nossa mente é assim. Então, tu tem que dar alguma coisa para ela. Não é dizer, chegar em casa assim, tu não vai para a TV. Não, é assim. Tu chega em casa e daí teria que fazer pequena prática, né? Deitar no chão, por exemplo. Deitar no chão é bom. Fechar os olhos. Inalar, levar os braços para trás. Exala, volta braços. Só esse movimento. Inala, braços para trás. Exala, voltando. Deitar no chão, a gente chama... Ele vai trazer uma qualidade de mais relaxamento. E fechar os olhos é bem daquela coisa do estímulo visual, né? E fazer esses movimentos com os braços, de inalação, inalar e voltar. E o que vai acontecer? A gente vai dar um foco para a mente. Perfeito. Né? Porque tu tem que prestar atenção na respiração, porque tu inala, leva os braços para trás, exala, volta braços. Então, o que aconteceu? Tu trouxe um foco para a mente, da tua respiração, do teu movimento. Tirou aquele que é mais nos ativa, né? Para os movimentos externos, né? Que vai ser a visão, né? E daí tu consegue
dá um foco para tua mente e ela vai pacificando. Perfeito. Assim que a gente começa a treinar a mente para meditar. Olha aí, ó. Viu? Fica a dica, Ó, Bruna. viu? Medita, Bruna. Agora serei uma Bruna meditada. Perfeito. Solange, tem alguma coisa que tu queira deixar de mensagem do yoga pro pessoal de casa? Algo que tu queira, assim, que fique como uma mensagem do yoga pra vida? Que tu queira passar pro pessoal? Vender teu pensar. peixe? Convencer. Eu já tô convencida. Se tu for começar com yoga, procura um bom professor. Essa é o primeiro caminho, entende? É o primeiro, porque o yoga vai ser numa relação cuidadosa para aquilo que tu precisa. Perfeito. Mas se, claro, tem yoga na tua empresa, tu pratica, vai lá, participa das aulas e vê como é que tu te sente, né? Se tem práticas de yoga. Então, é experienciar alguma vez, né? Isso, presencial. Então, o yoga é um estilo de vida. Depois que a gente tem esse estilo, a gente tem um norte. E isso pacifica a gente. É incrível. Perfeito. Tá bom. Ótimo. Te agradeço muito todas as informações e eu já tô convencida, não sei vocês. E a gente encerra, então, mais um episódio do nosso podcast Ponto Saúde. Agradeço a presença de vocês aqui com nós, então, nesse episódio. Até mais, pessoal.